A paz do Senhor Jesus a todos, bom dia, glórias a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor, né? Vamos dar início a mais uma aula abençoada, né? Dando início, orando, né? Agradecendo o Senhor por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui. Senhor meu Deus, eu agradeço pela oportunidade, papai, a qual o Senhor tem nos concedido de estar na casa do Senhor para aprender a palavra do Senhor, para aprender, Senhor, a como ser melhor a cada dia, para a honra e para a glória do santo nome do Senhor, hoje e sempre. Amém. Glórias a Deus, né? Nós vamos dar início à lição 9, né? Estamos quase encerrando o nosso trimestre, falta poucas lições, né? E essa lição, esse estudo, né, a qual nós estamos vendo, é maravilhoso, porque ele ensina o nosso dia a dia, ensina a como ser melhores, né, no nosso dia a dia. Agora, a tia está de óculos, né? Para poder ficar melhor ainda. Então, a lição 9 vai falar assim, ó, aprenda a perdoar. Vixe, né? Como é difícil. Será que é tão fácil? Será que é fácil perdoar? Vamos ver, né? O que o perdão traz para a nossa vida? Os benefícios do perdão para a nossa vida. Vamos ler em Provérbios. Gostaria que todos estivessem abrindo a sua Bíblia no livro de Provérbios 18 e 19. Provérbios, capítulo 18, versículo 19, que nos diz assim, ó. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos de um palácio. Agora, Provérbios 19, 11. Provérbios 19, 11. O entendimento do homem retém a sua ira, e a sua glória é passar sobre a transgressão. Amém? Então, fica aí, né, no livro de Provérbios, estes conselhos para a gente. Provérbios 19, 18 e 19, o irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Então, a gente fala assim, ó, a gente conquistar a confiança é muito difícil. Né? É muito difícil a gente confiar a confiança de alguém, ter um amigo, mas para perder, ó, é rapidinho, é no piscar de olhos. E depois, para conquistar de novo, também é difícil. O enfoque bíblico. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor. Mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Então, quem perdoa tem amor, né? A gente costuma falar assim, que o rancor, que a mágoa faz tão mal para a gente que nos faz ficar doentes da alma, né? A gente fala assim, costuma falar assim no popular, a mágoa, o rancor, dá até câncer. Olha para ver que sentimento tão tenebroso é esse, né? Tão difícil é esse. Lá no nosso devocional, vamos dar uma fala aqui. O interessante é que quando Deus pede que você perdoe, isso tem menos a ver com a pessoa que o feriu do que com o próprio bem-estar. Alguns estudos indicam que aqueles que perdoam sofrem menos de doenças e indícios de enfermidades. E se você está lutando para perdoar alguém, peça a Deus o que acha
com a sua graça, que haja, né, com a sua graça. Então é muito difícil perdoar, né? E a pessoa que perdoa, ela vai ser muito mais beneficiada. Por quê? É uma pessoa alegre, é uma pessoa amável com todos, né? Agora, aquela pessoa que requer o rancor, que é aquela pessoa rancorosa, amargurada, você pode perceber que ela é sempre assim, ó, de cara fechada, tudo está ruim, nada está bom. Geralmente são pessoas o quê? Pessimistas, que nunca veja o bem. Sempre ela puxa para trás. Sempre ela acha que nada vai acontecer. Ah, fulano me magoou, acabou. Né? E nós não podemos pensar assim. Sabe por quê, meninos? Jesus está voltando. Jesus está às portas. Nós não devemos que esse tipo de sentimento nos separe do amor de Deus. Nós não podemos deixar isso acontecer. Né? Nós temos que liberar o perdão. Se alguém ofendeu por alguma coisa que seja ela grande ou pequena, né? Ore o Senhor se você não consegue perdoar. Ore o Senhor para que o Senhor venha te dar graça, para que você não alimente esse tipo de sentimento ruim dentro de você, porque faz mal para você. Vai fazer muito mal. A palavra do Senhor diz, né? A nossa revista nos fala que vai fazer muito mal, mais mal para a gente do que a pessoa ofendida. Porque a gente fica remoendo aquilo, remoendo, a gente não esquece aquilo. Né? No fique alerta. Quando as pessoas lhe desapontarem ou falarem com você, fugindo do ideal que tem para com elas, o que você faz com aquele que lhe oferecem, que ferem? O que você... Perdão, vou começar de novo ali, ó. O que você faz quando aquele que lhe fere com palavras duras ou atitudes impensadas? O que a gente faz? Não é fácil suportar quando somos machucados e feridos. Porém, precisamos aprender o principal do perdão. Se você deseja ter paz com todos e ter uma vida saudável, descubra nesse estudo como praticar o perdão. Né? Então, nessa manhã, nós vamos aprender dentro da palavra do Senhor como praticar o perdão. Porque o perdão, ele só faz bem para a gente, só faz bem para a nossa vida, né? E não mal. A gente liberar o perdão, liberar as ofensas. Ah, mas fulano me ofendeu, falou palavras duras, que eu fiquei magoado, né? Calma, peça a Deus graça, né? Peça a Deus sabedoria, temperança, né? Antes você cultivar uma amizade do que você ser inimigo de alguém. Palavra viva. Você terá a oportunidade de estudar sobre o perdão, né? Novamente falando, e aprenderá qual é o verdadeiro sentimento do perdão e como praticá-lo. Todos nós que fomos alcançados pela infinita graça e pelo amor imensurável de Cristo, precisamos ter um coração perdoador, um coração puro, um coração manso, um coração humilde. Não é vergonha. Fala assim, tia, mas foi o fulano ali que brigou comigo. Agora eu vou ter que ir lá pedir perdão? Perdoe. Vai fazer mais bem para você do que para ele. Chega, ó fulano, eu te magoei, então estou te pedindo desculpa. Mas, gente, desculpa, quando a gente pede, tem que ser de verdade. Você pediu a desculpa e esquece aquilo que a pessoa fez para você. Não fica guardando mágoa, não. Viu? Não fica guardando mágoa. Não cultive inimizades, mas cultive e semeia a amizade, o amor de Jesus, a qual o Senhor nos ensinou. Que o Senhor, qual que é o mandamento que o Senhor nos ensinou? Que nós devemos amar o nosso próximo
como a nós mesmos, não é? Um coração perdoador está sempre disposto a perdoar antes mesmo da ofensa. Eu nunca seria capaz de fazer isso, ou então poderia dizer, é uma ferida muito profunda. O problema está exatamente nisso. Talvez você está enxergando a pessoa errada ou enxergando demais. Pense em Jesus e nas suas demonstrações de perdão. Lembre-se, o segredo para perdoar os outros pelas ofensas recebidas é fixar os olhos nele. Nele quem? Em Jesus. Né? Todas as vezes que alguém fizer alguma coisa que nos desagradou, que nos feriu, que nos machucou, em vez de você guardar mágoa, ficar remoendo aquela conversa, aquele assunto, aquela palavra que você não gostou, o que você faz? Você fixa os olhos, os pensamentos no Senhor. Fala, Senhor, se eu ficar com mágoa no coração, isso vai me deixar longe dos caminhos do Senhor. Isso vai me deixar longe da promessa do Senhor. Qual é a promessa do Senhor para a nossa vida? A promessa do Senhor é que um dia nós vamos estar com o Pai, né? Que nós vamos morar nas mansões celestiais. E se a gente cultivar esse tipo de pensamento, nós estamos fora da fila, né? Isso nós não queremos, né? Nós queremos estar caminhando, a cada dia lutando, aprendendo como estar na presença do Senhor, como estar vigilantes e esperando a volta do Senhor Jesus Cristo. O início do perdão. Desfrutar de uma amizade pura, sincera e leal é algo maravilhoso, mas como é triste sofrer uma decepção. Isso aqui, gente, vou abrir um parênteses aqui, ó. Desfrutar de uma amizade pura, vou começar de novo, e sincera, é leal e algo maravilhoso. Mas como é triste sofrer uma decepção. Gente, nós somos homens, somos carnes e somos falhos. Perfeito somente Deus, né? Agora me fugiu à memória o versículo. Mas todo daquele que confia no homem. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E nós vamos sim nos decepcionar, porque nós não somos perfeitos. Eu posso me decepcionar com meu amigo, eu posso me decepcionar com meu pai, com a minha mãe, eu posso me decepcionar com meu colega, com meu esposo, porque eles não são perfeitos. Então, nós temos que ter esse entendimento. Ah, mas fulano caiu, eu me espelhava tanto nele, ele saiu da presença do Senhor, ele caiu. Ore por ele, ore por ele. Né? Não critique, mas ore por ele. E outra, espelha no Senhor. Espelha no Senhor, na vida do Senhor, quando o Senhor esteve aqui nessa terra, quando o Senhor passou por aqui, quando o Senhor se fez homem aqui, se fez, né, carne como nós. Então, que possamos espelhar no Senhor e não nos colegas, porque eles são falhos e vão cair e vão nos decepcionar. Vão nos decepcionar. A única pessoa que não nos decepciona é Deus, é Jesus. Né? Agora, os homens são sujeitos a erros. Nós somos sujeitos a erros. Seguindo aqui. Cadê? Quando somos maltratados, nos sentidos pisados, inferiorizados, o coração se enche de ira e o coração se enche de ira e desejamos, na maioria das vezes, nos vingar, afronta que sofremos, né? Então, na maioria das vezes, qual que é o nosso impulso? Né? O nosso pensamento principal, o fulano fez mal para mim, me respondeu mal, eu vou responder mal também. Não é assim que funciona. Né? Não é porque alguém nos ofendeu, não é porque alguém nos falou algo que nos desagradou,
que nós vamos responder da mesma forma. Não, nós devemos mostrar que somos diferentes, que somos um povo diferente, que somos criaturas diferenciadas, porque o Senhor nos escolheu, né, para ser diferente, para fazer a diferença nessa terra. O Senhor nos escolheu, então nós temos o dever de ser diferentes. Cadê? Porém, a Bíblia nos ensina a perdoar. De novo, ó. Porém, a Bíblia nos ensina a perdoar. Mas, afinal, o que significa realmente perdoar? O que faz o perdão o perdão ser algo tão fundamental nas nossas vidas? É uma pergunta. A palavra perdoar significa, literalmente, cancelar ou livrar. O perdão é um ato o qual o ofendido livra o defensor do seu erro, libertando-o da culpa pelo mal que cometeu. Perdoar e ser misericordioso com quem errou, tratando-o do mesmo modo como Cristo nos tratou. Está escrito lá em 1 João, capítulo 2, o versículo 12. Perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas cancelar a dívida que o outro contraiu conosco no momento em que nos ofendeu. Dificilmente alguém consegue esquecer os males que sofreu. Porém, quando perdoamos, cancelamos tudo. E mesmo que lembramos do fato que ocorreu, este não terá ação no presente, porque já foi cancelado e não produz mais efeito nas nossas vidas. Perdoar é, sobretudo, superar a dor e aceitar o outro como ele é. Perdoar é amar aquele que nos aborrece. Perdoar não é uma opção nossa, mas um dever cristão. Mas é um dever. Cristo nos ensinou que não perdoar aqueles que nos ofendem, também Deus não nos perdoará. Então, para que Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar quem nos ofendeu, quem nos humilhou. Nós temos que liberar o perdão. É fácil? Não é fácil liberar o perdão, né? Às vezes tem coisas, né? A gente fala assim que às vezes tem palavras que ofendem muito mais do que se a pessoa tivesse batido na gente, tivesse dado uma coça, né? Tem palavras que ferem. E é difícil, às vezes, a gente esquecer. Mas, para isso, a gente tem que orar, pedir ao Senhor graça, pedir ao Senhor para que o Senhor venha libertar-nos, né, desses maus sentimentos, dessa mágoa. Porque se a gente for, né, muito não me toque, tudo que a pessoa falar, a pessoa fica ofendida. Se eu estou olhando aqui, ó, na minha frente, aqui está o Rosemildo, né? Só do Rosemildo me olhar aqui, eu vou falar assim, já me olhou de cara feia, o que será? Né? Já está de bica aqui, o que será? Não, gente, a gente não pode ser, como se diz, cheio de não me toque, tudo só de olhar está ofendido, se passar perto está ofendido, não podemos ser assim não, né? Perdoar talvez seja a prova mais difícil que tenhamos de passar na nossa trajetória da vida cristã. Devemos sempre praticar o perdão. Nós devemos sempre praticar o perdão. Está escrito lá em Lucas, capítulo 17, o versículo 3 e 4. O que nós devemos praticar? O perdão. Todos os dias, né? Por que devemos perdoar? Uma pergunta aqui. O que vocês acham? Por que devemos perdoar? Eu acho que será que se eu não
Será que se o Senhor falar, voltar agora, e eu tiver com meu coração cheio de mágoa, cheio de rancor, será que eu vou poder entrar na terra prometida? Será que eu vou poder entrar, né, no lugar santo a qual o Senhor preparou para os seus? Não, eu não vou poder fazer parte. Infelizmente, não vou fazer parte, eu não vou poder. Então, por isso que a nossa lição nos ensina, que a palavra nos ensina, que nós devemos liberar o perdão, né? Que possamos ter um coração puro diante do Senhor. Vamos lá. Você sabia que o perdão é importante para o bem-estar mental e espiritual? Então, ele é importante para o bem-estar mental e espiritual. Quem não consegue perdoar continua sofrendo e lembrando do mal que lhe fizeram. E é como uma ferida que não pode cicatrizar. O livro de Provérbios nos ensina a perdoar aqueles que fizeram mal contra nós. Está escrito lá em Provérbios, capítulo 17, versículo 9. Também nos mostra que não devemos retribuir com o mal a ofensa que recebemos. Provérbios 24 e 29. A capacidade de perdoar não é um talento ou um dom que recebemos, mas uma atitude corajosa daqueles que querem agradar a Deus e desejam ter uma vida saudável. O que adianta, né, eu chegar aqui na igreja, louvar o Senhor, ou ler um versículo da palavra do Senhor, ou fazer algo na palavra do Senhor, com meu coração cheio de mágoa, com meu coração cheio de rancor? Será que o Senhor vai receber o meu louvor? Chegar aqui e cantar um louvor maravilhoso, né, um hino, nossa, mas sem unção, né? Sem subir para o Senhor, porque o nosso louvor, ele tem que subir, tem que chegar aos ouvidos do Senhor, né? Não pode ser agradáveis para homens, por quê? Porque nós louvamos, não é para homens, nós louvamos para o Senhor Jesus. Então, quando nós formos louvarmos, a gente tem que estar, tudo que nós vamos fazer, nós temos que estar de coração limpo, nós temos que estar de coração puro na presença do Senhor, né? Sem ira e sem contenda, né? Eu acho muito bonito quando o irmão Cristiano, eles falam, não sei se vocês já perceberam esse pedaço de quando ele está ministrando, está dirigindo o culto, que ele vai dirigir a oração. Ele fala assim, ó, levante a sua mão, né, para orar ao Senhor, sem ira e sem contenda. Sem ira e sem contenda. Então, se você está aí magoado com um colega, ou com o teu pai, ou com a tua mãe, não sei, com alguém aí que você goste muito, libere o perdão. Você pode até ter sido o ofendido, não o ofensor, mas chega na pessoa e fala, ó, você me desculpa? Aquele dia aconteceu isso, fala, conversa, dialoga, fala. Nós devemos falar. Nós devemos, não é brigar, é conversar. Nós devemos ter diálogo entre nós. Ah, mas fulano não me escuta. Escuta. Tudo depende de como nós falamos. Tudo depende de como nós falamos, de como nós fazemos a nossa maneira, né? Então, vamos lá, no próximo tópico. Coisas que impedem o perdão. Então, tem coisas que vai impedir que a gente perdoe. O que é? Quem sabe? Ó, vamos falar um pedacinho de cada um. O ódio, a autopiedade e o orgulho. O orgulho para mim é o pior. Então, vamos estar lendo aqui. Coisas que impedem o perdão. Por que é tão difícil perdoar? Passar por cima das ofensas e
injustiças que cometeram contra nós? Perdoar não é uma tarefa difícil, mas é necessário para que tenhamos paz interior e desfrutemos das bênçãos de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem perdoar? Vocês sabem por quê que algumas pessoas não conseguem perdoar? Porque existem alguns sentimentos escondidos que predominam no seu coração, né? Que foi falado, né? Eu já citei. É o ódio, a autopiedade e o orgulho. Então, vamos falar um pouquinho de cada um. Letra A, vamos falar do ódio. É um sentimento terrível, destrutivo, que precisa ser banido de nossas vidas. Quem dá lugar ao ódio pode chegar à loucura. Isso é fato, viu, gente? Ou perda total da razão, cometer coisas absurdas. O ódio impede que a pessoa declare o perdão. Por isso, tenha cuidado, viu, gente? Cuidado, você que insiste em não perdoar, não liberar o perdão. Não deixe que o ódio domine o seu coração. Perdoe aqueles que lhe ofenderam. Deixe que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Está escrito lá em Romanos, capítulo 5, o versículo 5. Não vale a pena deixar o ódio prevalecer no coração. Isso traz consequências ruins para a vida. Né? Que nem nós falamos lá no comecinho da nossa lição, né? Que pode ficar doente, né? Pode afetar o quê? O nosso estado emocional, mental, físico, né? A autopiedade é um outro sentimento destrutivo que impede o perdão. Você sempre se faz de vítima. Ai, mas fulano, ai, aquele de coitadinho. Gente, vamos parar de fazer de vítima. Vamos parar de se fazer de coitadinho, né? De falar assim, ai, só olha para mim, só reclama de mim, só fala de mim. Gente, para com isso. Para com isso, né? Uma pessoa que sente autopiedade tem dó de si mesma. Torna-se coitadinha, vítima daquilo que fazem contra ela. Constantemente. Lembre-se da ofensa que recebeu e diz: eu não merecia isso. Aquela pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo. Sinto-me abatido com o que fizeram comigo, e assim sucessivamente. Enquanto ficamos presos ao que fizemos conosco e nos sentimentos de vítimas da situação, não conseguimos perdoar verdadeiramente. Às vezes a gente está tão acostumado a se fazer de vítima que às vezes a gente não vê que a gente está errado. A gente acha que tem, né, esse tipo de pessoa acha que só ela está certa, que só ela tem razão das coisas. E não é assim. O orgulho. Também é um sentimento que impede que declaremos o perdão. Às vezes ficamos numa posição decisiva, achando que só o outro está errado e que é dever dele e não nosso, de buscar uma reconciliação. Porém, Jesus nos ensinou que devemos tomar a iniciativa de nos reconciliarmos com aqueles que nos feriram. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. E não deixe o orgulho prevalecer no seu coração. Vença este terrível inimigo e aprenda a perdoar. Viu, gente? Então, se alguém ofendeu você, não é vergonha você chegar e pedir desculpa, pedir perdão. Não é vergonha, tá? Não deixe que o orgulho venha
contaminar seu coração. Aí você pode falar assim, ó, mas todas as vezes acontece isso. Eu sou amigo aqui do Lucas, ele que me ofende, todas as vezes só eu que vou pedir perdão para ele. Nunca ele pede perdão para mim. Só eu que chego nele e falo, ô Luquinha, me perdoa. Só eu, só eu, só eu. Por que é tudo eu? Faça a sua parte. Faça a sua parte. Né? A palavra fala que quem é o juiz? Juiz é o Senhor. Então, o Senhor que vai julgar e condenar. Nós não devemos julgar ninguém. Se cada um fizer a sua parte, nossa, ia ser tão melhor. Né? Tudo, muita coisa ia melhorar. Né? Se cada um fizer a sua parte, se cada um, antes de fazer, pensasse, né? E não tirar o foco. Qual é o foco? O foco é o Senhor. Qual é o foco? O Senhor, a nossa salvação, a nossa caminhada rumo à Terra Santa, né? Rumo à cidade preparada. Nesses últimos dias, estamos vivendo dias difíceis, muitas coisas, eu creio, né, que estão por vir ainda. Né? Muitos ainda estão dispersos, longe da casa do Senhor. Às vezes está aqui na igreja, mas está com a cabeça longe. Às vezes não vai dar tempo de fazer tudo aquilo que você pensa aqui nessa terra. Então prepare para estar com o Senhor. Prepare para estar com o Senhor, porque o Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para vocês é muito melhor do que essa terra tem para nos oferecer. É muito melhor do que esse mundo tem para nos oferecer. Mas eu gosto tanto daqui. Eu queria que o Senhor esperasse mais um pouquinho. Gente, espere no Senhor, espere a volta do Senhor. Glorifique e exalte o Senhor. A cada amanhecer, fala, Senhor, eu espero por Ti. Que possamos esperar o Senhor todos os dias da nossa vida. O que o Senhor tem para nós, nós não tem como nem nós imaginarmos de tão grande que é. Nós não sabemos, mas nós temos a certeza que é muito melhor do que imaginamos. Que é muito melhor do que imaginamos. Praticando o perdão, próximo tópico. Já imaginou se Deus nos tratasse da mesma... Voltar aqui, perdão. Já imaginou se Deus nos tratasse da maneira como tratamos aquele que nos fizeram mal? Ainda bem que o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus é incondicional. Ele nos ama independentemente daquilo que nós somos. Ele não diz, se você me amar, eu o amarei. Não foi assim que o Senhor disse. Ao contrário, Ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio Filho para morrer por nós. Está escrito lá em João, capítulo 3, o versículo 16. E precisamos aprender a agir da mesma forma. E para isso é necessário haver. Amém? Letra A determinação. Para que conseguimos superar os males que fizeram contra nós, é necessário que tenhamos determinação para perdoar. Nós temos que ter o quê? Determinação para perdoar. E se não determinamos inicialmente o perdão àqueles que nos ofenderam, não podemos nos livrar dos efeitos negativos daquilo que fizeram contra nós. Mas como podemos determinar o perdão? Quando ainda sentimos ódio e não esquecemos as ofensas que recebemos. Ainda que o ódio prevaleça em nosso coração, no momento em que tomamos a decisão de perdoar, este será
sucumbido pelo amor que brotará de dentro de nós. Letra B. O amor. O perdão só é possível quando conseguimos amar. O amor vai além de um mero sentimento. Amar é ação e atitude. Está escrito lá em Provérbios 25 e 21, capítulo 21 e 22. Quando guardamos ressentimentos e mágoas dentro de nós, fechamos o coração para as bênçãos de Deus. As nossas orações são bloqueadas e os nossos sentimentos vazios. Está escrito lá em Mateus, capítulo 5, versículo 23 e 24. Mas quando abrimos o coração para que o amor de Deus seja derramado nele, desenvolvemos a capacidade para perdoar e amar aqueles que nos aborrecem. A humildade. Para perdoar, também precisamos de humildade. Analise o exemplo. 2 ovelhas resolveram atravessar uma ponte que ligava a 2 margens de um impetuoso rio. Ambas iniciaram a travessia no sentido oposto. Então, explicando melhor, tinham 2 ovelhas. 2 ovelhas. Uma à direita e uma à esquerda. Então, elas vinham juntas, uma de cada lado. Quando chegou no meio, não poderiam passar, porque o caminho era estreito. O caminho era estreito, então não dava para passar. Não dava. Para uma passar, alguém tinha que recuar. Alguém tinha que dar o passo para trás, para a outra passar. Aí o que aconteceu? No mesmo momento. Aí o que aconteceu? Ocorreu um grande impasse. Elas não podiam prosseguir, foi o que eu falei, né? Nem tampouco voltar. No princípio, davam cabeçadas e uma contra a outra, sem sucesso, até que uma delas resolveu deitar-se e a outra passou por cima dela. Vocês entenderam? As 2 queriam passar. Uma direita, a outra esquerda. Estava caminhando. Imagina que se tivesse uma ponte, essa ponte estreita, e uma querendo passar, e a outra também. Mas chegou num determinado lugar, no meio, elas não conseguiriam passar. Ficavam dando de cabeçada, um empurrando a outra, mas o lugar era estreito. Alguém tinha que dar preferência para alguém. O que uma fez? Ela abaixou, ela se humilhou para que a outra passasse. Ela deu a preferência para a outra passar naquele lugar. Assim, ambas conseguiram atravessar a ponte. Você seria capaz de se humilhar diante de uma pessoa que lhe ofendeu para restabelecer a paz entre vocês? Há pessoas que não perdoam por não serem capazes de se humilhar. Às vezes, precisamos agir como aquela ovelha, tomando a iniciativa para resolver o problema. Sem o perdão, é difícil nos livrarmos dos obstáculos que nos impedem de termos comunhão com Deus. Por isso, aprenda a perdoar. O perdão alivia, diminui o sofrimento, traz paz e renovação de vida. Eu amei quando eu estava lendo, a lição, quando eu estava estudando a lição, eu amei essa parábola, que foi falada aqui.
E realmente, né, muitas das vezes na nossa vida, a gente precisa se humilhar. Né? A gente precisa se humilhar para que o Senhor, quem nos exalta, não é homens. Quem nos exalta é o Senhor. Né? É o Senhor nosso Deus. O Senhor que olha e cuida de nós. Ah, eu vou me humilhar, eu estou sendo fraco. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Você não está sendo fraco ao se humilhar. Você está achando graça aos olhos do Senhor. Né? O Senhor vê graça em você. Então, a gente não perde por ser humilde, por ser manso, por ter temperança. Essa lição ela é tão especial, ela é tão maravilhosa. Eu tenho aprendido tanto com ela, né, no meu dia a dia, no meu trabalho. Né? Então, que possamos mesmo ter oportunidade, né? Que possamos aproveitar essa oportunidade a qual o Senhor está nos dando. Você que está aí na sua casa, né? Que está aí disperso, desperta para o Senhor está às portas. Né? Dispersa para o Senhor, para praticar as boas obras do Senhor Jesus. As boas obras do Senhor Jesus. Estamos terminando, né, essa lição maravilhosa, essa lição abençoada. Espero que vocês estejam gostando, né, participando. Deixa aí o seu joinha, o seu like, compartilhe, né, a lição com os seus colegas, no seu Facebook, no seu WhatsApp. Proclame a palavra do Senhor. Proclame o Evangelho. Fale do Senhor para as pessoas. Deixe que as pessoas vejam o mover de Deus na sua vida. A graça do Senhor Jesus na sua vida. Através das suas práticas, através das suas atitudes, através da sua mudança de comportamento. Né? Você aí que está com a sua revista, né? Que você que já assistiu às outras aulas, né? Sempre ouve de novo, vai ouvindo, porque são conselhos, essa lição, ela é conselhos para o nosso dia a dia, para a melhora da nossa vida, para que possamos ter uma vida abençoada, para que possamos saber lidar com os problemas do nosso dia a dia. Né? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. A nossa próxima lição, que vai ser a lição 11, né? Uma lição também muito abençoada, maravilhosa. E eu espero que vocês, né, participem da aula. Né? A próxima lição vai falar sobre seja prudente, vai falar de prudência. É uma complementando a outra. A cada lição é uma complementando a outra. Amém? Então, vamos estar encerrando, né, mais essa aula abençoada, orando o Senhor e agradecendo pela oportunidade. Né? Senhor meu Deus, eu agradeço por essa rica oportunidade. Peço a Ti, Papai, que esteja falando melhor ao coração de cada um, Senhor. Que o Senhor esteja ensinando a praticar a palavra do Senhor dia após dia, que possamos esperar a vinda do Senhor todos os dias da nossa vida. Peço a Ti que abençoe a cada família, a cada aluno, esse ministério, Senhor, que o Senhor possa estar derramando a misericórdia do Senhor sobre a vida de cada um, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus.